Como é que tem que ser o treino de musculação de uma pessoa que quer perder gordura corporal? Porque vamos lá, todo mundo conhece a musculação por proporcionar ganhos na massa muscular, ganhos na força muscular, e ela realmente promove esses efeitos. O ganho de massa muscular é significativo, de força muscular também. Ela melhora o shape exatamente porque ela aumenta significativamente a massa muscular, ela tem uma série de efeitos. Mas a musculação também perde gordura corporal. E é engraçado porque quando a gente fala em exercício e perda de gordura corporal, as pessoas não associam a musculação à perda de gordura. As pessoas meio que dicotomizam as coisas, falando da seguinte forma e pensando da seguinte forma: a musculação é para ganho de massa muscular, para perder gordura é aeróbio, porque a musculação só ganha massa muscular e o aeróbio só serve para emagrecer. E não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, eu vou te dar uma informação que pode ser que você não saiba. Não é a modalidade em si que determina a eficácia da perda da gordura corporal. Não é porque você está fazendo exercício aeróbio que você vai perder gordura. Assim como também não é porque você está fazendo musculação que você vai ganhar massa muscular. Quando a gente fala em perda de gordura, vou repetir mais uma vez isso aqui. Quando a gente fala em perda de gordura, não é a modalidade que determina esse efeito, mas sim como você faz essa modalidade. Nesse sentido, não adianta de nada você fazer exercício aeróbio numa intensidade leve, que para a perda de gordura corporal, esse estímulo é inócuo. Assim como também não adianta de nada você fazer musculação para ganhar massa muscular utilizando uma intensidade leve. O que seria uma intensidade leve? Uma intensidade de carga leve, um pezinho muito leve. O que seria uma intensidade de esforço leve? Eu te dou uma determinada carga, eu te peço para fazer 12 a 15 repetições, no máximo, só que aquela carga que você usou, dá para fazer 30. Ou seja, ela está muito leve, você está usando uma carga muito aquém do desejável para conseguir aquele objetivo que é ganho de massa muscular. Então vamos voltar para a gordura corporal. O que determina a perda de gordura corporal é a intensidade com que você faz o exercício. Seja ele aeróbio ou musculação. Nesse sentido, os exercícios aeróbios com uma intensidade mais alta são mais eficazes para a perda de gordura corporal. Assim como os treinos de musculação mais fortes, no sentido de intensidade de esforço, aqueles treinos onde você treina grandes grupamentos musculares, levando a falha ou muito perto da falha, ou seja, empregando uma intensidade de esforço mais alta, são os treinos mais eficazes para perder gordura corporal. E na musculação existem vários métodos de treinamento, alguns mais eficazes para a perda de gordura, outros menos eficazes. Porque no final das contas, independente de como você treina, se você treina adequadamente, entenda adequadamente aqui como treinar forte, tanto com carga quanto com intensidade de esforço, você vai perder gordura corporal. Só que existem métodos de treinamento que são mais efetivos, que são mais eficazes para a perda de gordura corporal. E um método bastante eficaz para a perda de gordura corporal na musculação é o método Fubari. Tu já ouviu falar nesse método? O método Fubari é quando você, numa sessão de treinamento só, treina todos os grupos musculares do corpo. É isso que você está ouvindo. Você vai treinar peitoral, dorsal, tríceps, bíceps, quadríceps, isquiotibiais, panturrilha, abdominal, todos os grupos musculares. Quando nós falamos em perda de gordura, esse é um dos métodos eficazes para a perda de gordura corporal. Existem outros? Sim, existem. Mas aqui o destaque desse vídeo vai ser em relação ao método Fubari. E o estudo que eu trago para vocês hoje, para respaldar essa afirmação que eu estou falando, ele foi publicado no ano de 2024, inclusive por pesquisadores brasileiros. Esse estudo ele foi publicado no European Journal of Sport Science, ou seja, Jornal Europeu de Ciências do Esporte. E esses pesquisadores brasileiros, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram 23 homens bem treinados. O que é um cara bem treinado? É aquele cara que treina consistentemente por mais de um ano. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Ele já treina com cargas fortes. São pessoas bem treinadas na musculação. E aí esses pesquisadores pegaram esses 23 homens e dividiram em 2 grupos. Um grupo era o grupo do treinamento do corpo todo. Então esses indivíduos treinavam o corpo todo, enquanto o outro grupo era o grupo do treino de rotina dividida. Ou seja, tipo, num dia de semana eles treinavam 2 grupos musculares, no outro dia da semana eram outros grupos musculares, e assim sucessivamente, que é o treino que a maioria das pessoas fazem na academia. Esses indivíduos foram submetidos a 2 meses de intervenção, treinando 5 vezes por semana, ou seja, de segunda a sexta-feira. E todos eles, todos, independente do grupo, independente dos indivíduos estarem no grupo de treinamento do corpo todo ou de rotina dividida, eles fizeram 75 séries
por semana. Portanto, eles treinaram com o mesmo volume. Fizeram 8 a 12 repetições, com cargas de 70 a 80% de RM, portanto, o treinamento aí com cargas de moderada a alta, com 1 minuto e meio de intervalo entre as séries. Observe que os treinos eram exatamente iguais. O volume, número de repetições, carga, tempo de intervalo entre as séries era exatamente igual. A diferença é que um grupo treinava com rotina dividida e o outro grupo treinava o corpo todo. Aí veja, eram 75 séries semanais. E eles treinavam de segunda a sexta. Isso significa que o grupo, por exemplo, do Fubari treinava o corpo todo e durava muito mais tempo na academia? Não, não era assim que funcionava. Como eles treinavam o corpo todo, né, o grupo do pessoal lá do Fubari, eles faziam apenas 2 séries por sessão de treinamento. Então, sei lá, vai treinar dorsal, 2 séries daquele determinado exercício. Vai treinar quadríceps, 2 séries daquele determinado exercício. Isso na segunda-feira. Quando era na terça, fazia exatamente o mesmo treino, só que para cada agrupamento muscular, apenas 2 séries. Enquanto o grupo do treino da rotina dividida, eles faziam 5 séries, porque o treino estava bem divididozinho, então cada exercício, cada agrupamento muscular fazia 5 séries. Inclusive, eu vou mostrar para você como é que estava dividido o treino do pessoal da rotina dividida, porque não dá para decorar de cabeça e eu não anotei, mas está aqui no computador, eu vou mostrar para você como é que eles dividiram esse treino. O grupo do treino dividido treinou na segunda-feira supino e tríceps no cabo. Na terça era leg press e agachamento. Na quarta, remada sentada e rosca direta. Na quinta, posteriores de coxa e panturrilha. E na sexta, elevação lateral, abdominais e extensores do tronco, no caso, lombar. E aí eles faziam 5 séries, porque como era rotina dividida, eles tinham que fazer 5 séries para que durante a semana toda desse 75 séries semanais. Já o grupo da rotina dividida, não. Como eles treinavam todos os dias os mesmos grupamentos musculares, faziam apenas 2 séries e aí no final da semana dava 75 séries também. Consegui compreender que eles treinavam os mesmos exercícios, os mesmos grupamentos musculares, a diferença era só essa. O grupo tinha um grupo que dividia a rotina, enquanto o outro grupo treinava o corpo todo, só que treinava apenas 2 séries. E aí, quais foram os resultados? É muito simples. O grupo que treinou o corpo todo perdeu mais gordura corporal. O grupo que treinou o corpo todo, de segunda a sexta, fazendo 2 séries apenas, para cada agrupamento muscular, perdeu mais gordura corporal. Perdeu mais massa gorda no corpo todo, nos membros superiores, no quadril e na parte superior das coxas, nos membros inferiores e no tronco. Enquanto o grupo da rotina dividida ganhou gordura corporal, o que me surpreendeu um pouco, porque independente de como você treina a musculação, desde que você treine adequadamente, desde que você treine com a intensidade adequada, você perde gordura corporal, independente de você fazer um treinamento para o corpo todo ou com rotina dividida. Agora, alguns métodos de treinamento promovem maior perda de gordura do que outros métodos. Então, esse ganho de gordura corporal no pessoal da rotina dividida me surpreendeu um pouco, até porque a dieta era exatamente igual. Eles estavam se alimentando adequadamente. Mas, enfim, quem treinou o corpo todo perdeu mais gordura corporal. E esses resultados, eles são muito importantes porque mostram formas e métodos de treinamento mais eficazes para a perda de gordura corporal. Independente desse desejo por perda de gordura corporal ter um motivo estético ou de saúde, nós sabemos que existem formas de treinamento da musculação que promovem maior perda de gordura corporal e dentre os vários métodos, treinar o corpo todo, ou seja, treinar todos os grupamentos musculares numa sessão só, fazendo menos séries e com a frequência semanal mais alta, é mais eficaz para perda de gordura. Por que esse método foi mais eficaz? Qual o mecanismo fisiológico que está por trás do método Fubari? É porque como você treina o corpo todo usando grandes grupamentos musculares em todas as sessões de treinamento, o gasto energético diário é maior e isso contribui para o emagrecimento. Além disso, o efeito EPOC no método Fubari também é maior. O que é o efeito EPOC? EPOC é uma sigla em inglês que significa consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Após uma sessão de exercício, independente de se é aeróbio ou musculação, por exemplo, ou exercício de força, o teu consumo de oxigênio após o exercício permanece elevado para tentar recuperar as estruturas que foram desgastadas ou alteradas durante o treinamento. Então essas estruturas precisam ser recuperadas e essas alterações fisiológicas precisam voltar aos níveis de repouso. E para isso o organismo gasta um combustível. Esse combustível é gordura. O organismo gasta gordura para recuperar as estruturas que foram desgastadas durante o treinamento de musculação e gasta gordura também para fazer voltar aos níveis de repouso esses parâmetros fisiológicos que foram alterados durante o treinamento. Então, após o exercício, você estando em repouso, assistindo televisão, ou trabalhando, escrevendo, lendo, o teu organismo está consumindo gordura para recuperar estruturas desgastadas e fazer voltar parâmetros que foram alterados durante o treino, como frequência cardíaca, frequência respiratória, restabelecer os níveis de glicogênio muscular, dentre outras alterações. Esse é o efeito EPOC e ele é muito influenciado pelo volume e pela intensidade de treinamento. Então, treinamentos com volumes maiores e com intensidades maiores, principalmente intensidades de esforços maiores,
promove um efeito EPOC numa maior duração e numa maior magnitude, e no final das contas você termina perdendo mais gordura. Além de que, no caso do treinamento do corpo todo, ele promove um gasto energético diário maior. Portanto, se o teu objetivo é perder mais gordura com a musculação, um dos métodos eficazes para promover essa perda de gordura numa maior magnitude é treinar o corpo todo, é usar o treinamento full body, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.